Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Quando você abriu o boletim hoje, você viu que eu escrevi um texto chamando atenção para este tema. Um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa é justamente o que o texto está dizendo. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, eu quero que você grave bem essa expressão, porque aqui é o que eu quero mexer, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, ou da porta, nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas. Eu li esse texto para dar uma ênfase no seguinte fato: um cordeiro para cada casa. A nossa casa é um ponto referencial do projeto do Cordeiro de Deus e um portal do que Deus quer fazer como igreja. Muitas vezes nós pensamos a igreja aqui, mas nós esquecemos de pensar a igreja inclusiva que está na segunda, terça, quarta e quinta, a igreja que se espalha por toda a cidade, que é a realidade da igreja, como nós estamos ouvindo já esse mês, você sendo a igreja, a sua casa sendo esse portal de Deus. Isso me chama a atenção, o texto que eu acabo de ler, porque o povo de Israel teve que aprender algo muito interessante. A casa era o lugar onde o cordeiro tinha que estar. Hoje nós não temos mais a ideia de um cordeiro, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro cordeiro. Mas há um princípio aqui que nós não podemos perder nesse texto. Sabe qual é o princípio aqui? É que aquele lugar, o Egito, estava debaixo de uma maldição terrível, estava debaixo da autoridade dos deuses do Egito, mas eles precisavam de uma proteção diante de toda a maldição que vinha naquela guerra de Deus e Yahvé contra todas as maldições do Egito. E aí a ordem foi o seguinte: vocês vão imolar um cordeiro, vamos colocar o sangue nos umbrais da porta, vão comer este cordeiro dentro de casa, e vendo eu o sangue, passarei sobre vós, a morte não vai chegar ali. Mas tem um princípio aqui que nós muitas vezes esquecemos: vocês vão chamar os vizinhos para colocar dentro desta casa, e porque é muito para vocês, o que vocês têm, vocês vão chamar o vizinho mais próximo. Esse princípio de trazer o vizinho mais próximo me impressiona muito. Sabe por quê? Porque a hora que vinha a maldição e a morte estava passando sobre o Egito, quem estava naquela casa, debaixo daquela realidade do sangue, alimentando-se do cordeiro, estava livre da morte, estava livre da maldição, estava livre da condenação, estava livre do inferno que aquela noite viveu aquela nação. Por quê? Porque eles estavam na casa que foi aberta, onde o cordeiro estava, e também não só se abriu apenas para o cordeiro, mas também se abriu para os vizinhos. Abriu-se para um lugar do território da bênção de Deus. Você já imaginou o que significaria aquela noite e até o amanhecer? E a ordem era: ninguém sairá da porta, porque a morte iria passar sobre o Egito.
E vocês imaginam que eles têm que crer no que está acontecendo. Será que vai funcionar isto? Você tem certeza que passou o sangue lá? Passou o suficiente? Será que o anjo da morte vai ver? Será que vai funcionar isto? Não é a minha casa. Quem sabe o vizinho vai ter que dizer, não é a minha casa, mas eu estou aqui, estou protegido, do mesmo jeito. Gente, há um princípio maravilhoso para a igreja aí. Aliás, tudo que a Bíblia coloca é para nos ensinar a ser igreja. A ensinar para cada um de nós como deve ser as nossas casas e os nossos lares. Eu estava aqui meditando algo sobre esse assunto esses dias, e os últimos anos eu tenho ido a muitas igrejas no Brasil pregar nos aniversários. Eu estou vindo agora de uma igreja em São Paulo, igreja IPI do Jabaquara, que completou 60 anos, e normalmente eu vou lendo a história da igreja, e eu observei algo, essa semana, que eu não tinha observado antes, em todos os lugares que eu fui. Eu descobri algo muito interessante. Sabe o que é? Todas as igrejas nasceram numa casa. Todas. Sempre, pode olhar essa história dessa igreja, você vai ver onde ela começou. Sabe por quê? Um dia uma casa se abriu. Começou ali. Não é maravilhoso isso? Quando a gente começa a ler a história lá dos Brothers aqui, começa a ler a história dos Sampaios aqui, o que a gente começou a descobrir? Aí, a família Dona Maria Vieira, casas, 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 casas. Estamos aqui. Incrível isso. Se você for estudar a primeira igreja, igual. Pega qualquer igreja que você for, você vai ver. Aqui está um princípio. E muitas vezes nós não entendemos que nós fazemos parte dessa história. Este é um momentum de Deus para mim e para você. Eu quero ser bem objetivo, mas é uma palavra para desafiar-nos a nós à luz da palavra. E quando você vai lá para a Bíblia no Novo Testamento, você vai descobrir que a igreja, o Pentecostes, acontece, sabe onde? Numa casa. Jesus, o ressuscitado, ele vem onde? Numa casa. Impressionante, a igreja primitiva também nasce numa casa. E a igreja entre os gentios começa onde? Numa casa de Cornélio. Começa numa casa também. Que mensagem Deus quer dizer para nós? Como deve ser a igreja de Cristo conectando e os lares se tornando um portal de proteção divina. Você imagina que em Israel, quando a Bíblia está colocando, você tomará um cordeiro para cada casa, e vocês deverão convidar, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quanto bastem para um cordeiro. Sabe por quê? Não vai poder sobrar nada naquela noite. Quantos precisam para comer um cordeiro? Então traz pessoas. E aqui estava um portal de salvação. Aqui estava um portal. A casa era um portal do céu. Era um portal da bênção de Deus. Era um portal de salvação. E à luz desse texto me chama a mim e a você um desafio. Nossos lares são um portal de salvação. Temos sido nossos lares um portal do céu para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as pessoas, para os nossos filhos. Outro ponto que tem me impressionado muito, e eu quero falar aqui como um pastor mais velho, dizer a vocês o seguinte: o que me impressiona em toda a minha vida, e eu estava lá essa semana passada vendo, você imagina eu voltando para uma igreja onde fui pastor com 24 anos de idade, 40 anos depois, pregando. Sabe uma das emoções que eu tive? Chegar um jovem, 47 anos, disse, eu era da igreja quando eu tinha 7 anos, eu quero apresentar meus filhos, e começou a mostrar na igreja, todos envolvidos com a igreja. E aquela alegria, aquele homem dizendo da alegria. Eu era da escola dominical,
com 7 anos, quando você estava aqui. Eu me lembro das mensagens. Gente, aquilo foi uma emoção para mim tremendo, porque agora eu estava vendo a família toda, e muitas vezes você vê, eu vi ali um presbítero com 92 anos, e eu estava vendo o filho, os filhos, o neto, que era criança, e agora com os bisnetos ali. Todos firmes na igreja. Sabe que eu aprendi uma coisa esses dias? Gente, a Bíblia diz que aqueles que estão na igreja plantados pelo Senhor, na casa do Senhor, darão frutos nos átrios de Deus. Salmo 92. E a minha oração tem sido: Senhor, planta. Nós precisamos de homens e mulheres. Vocês aí que vão começar a fazer a classe dos novos. Gente, o mais importante é você ser plantado por Deus na igreja. Porque quando você é plantado por Deus, na velhice você dá fruto. Eu tenho visto nas igrejas que eu vou, as pessoas, o tempo passa, eles continuam dando frutos. As próximas gerações. Nosso lar é um portal da bênção de Deus, por isso olhe para a palavra. Queridos, aqui diz o primeiro dia, este vos será o principal mês. Sabe por que é esse princípio do princípio? É como se dissesse assim: agora que vai começar, esse vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Quando? Quando você começa com o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, a palavra quer dizer o seguinte: a sua vida só começa, a sua contagem, quando você está em Cristo. A sua vida começa quando você começa no reino de Deus. Viver fora de Deus é estar na morte. Viver em Deus é estar na vida. Por isso a vida começa quando você nasce de novo em Jesus Cristo. Esse é um princípio que nós não podemos perder, e nossa casa tem que ser o lugar em que as pessoas precisam participar desse primeiro momento da vida em Deus. Por isso eu e você e a igreja precisa se espalhar para ser portais de salvação, portais de bênção, onde ela está, para glorificar a Cristo. Outros fizeram isto. Nos nossos ministérios, cada um de nós temos que entender que a nossa igreja tem que estar espalhada por todos os lugares da cidade. A igreja se estende para os lugares, para o trabalho, para a vida, e este é o toque de Deus. Por isso o Cordeiro de Deus nos sustenta para isso. O Cordeiro para nós agora, no Novo Testamento, é Cristo. Um Cordeiro para cada família. A família sob a proteção do Cordeiro. Não só a família, mas também os vizinhos sob o toque do Cordeiro que reina em nossos lares, em nossas vidas, em nossos ministérios. O toque do Cordeiro em nós, o sangue do Cordeiro em nós, se torna no frontal das nossas casas um testemunho vivo para os nossos vizinhos. Aqui dentro a vida. A morte vai imperar ali, mas a vida vai imperar aqui. A proteção de Deus vai imperar aqui. E o convite é por causa do amor. E essa é a grande mensagem que eu vejo aqui. O Calvário tem a ver com a minha casa, com a minha vida em Cristo. E este é o grande ponto. E o texto, quando diz o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, é o terceiro princípio: casa aberta para os outros. É o lugar de salvação, é o lugar de perdão, é o lugar de transformação. Por isso, quando aparece o sangue tem a ver com o perdão dos pecados. Meu passado está resolvido. Mas não é só o sangue, eu também me alimento do Cordeiro. E alimentar do Cordeiro é ser sustentado pela vida de Deus, pela vida de Cristo, pela vida daquele que nos alimenta cada dia. Viver a vida cristã como igreja é viver alimentando a nós e dando a possibilidade para os que estão perto de nós. E quem está perto de nós é tocado pelo alimentar de Deus, e eles também são alimentados pela vida de Deus que está em nós.
Não é maravilhoso isso para mim e para você? Quando eu vejo esse princípio na Bíblia, a minha cabeça faz assim na Bíblia, e eu fico pensando quantos textos há para discutir e para falar aqui. Mas deixe-me lembrar um só, mais um. Vocês lembram do caso de Raabe, lá em Josué? Raabe morava na muralha de Jericó. 2 espias são enviados por Josué. Vai acontecer uma batalha. As muralhas vão cair. Os 2 espias estão ali, eles são perseguidos. E eles acabam sendo protegidos por Raabe, uma prostituta. Eles descobrem que eles estão lá. E ela os esconde. E ela os engana. Engana o rei, engana o chefe da cidade, engana a polícia. E chega para eles e diz: eu sei que vocês vão derrotar e derrubar essa cidade. Há temor aqui nessa cidade, mas eu gostaria de pedir a vocês que eu acabo de proteger vocês, e vou protegê-los, mas me ajudem, a mim e a minha família. E aqueles 2 espias dão uma fita vermelha na mão dela e diz: pendure isto na janela, que você vai, na mesma janela que nós vamos escapar. E você estará livre. Agora, não saia de casa, não saia da porta, fique aqui dentro, toda a sua família, toda a sua parentela. Sabe o que ela fez? Ela trouxe a família inteira ali para dentro. Quem sabe podia ter outras pessoas, mas o fato é o seguinte: quem estava dentro daquela casa estava protegido. Olha que princípio maravilhoso. Aquele fio de escarlata significaria, de novo, o sangue. Isso é um princípio de Deus para mostrar como tem que ser a nossa vida em Deus. Vocês sabem que eu estou vindo agora da Inglaterra, ficamos lá um mês. Eu assisti um documentário feito na Inglaterra sobre as muralhas de Jericó. Os grandes arqueólogos descobriram algo surpreendente. Descobriram toda a veracidade nas ruínas, nas escavações, descobriram Jericó. E sabe o que descobriram? Descobriram que todas as muralhas caíram. E tem mais algo que eles descobriram, que tem um pedaço da muralha que não caiu. E sabe o que descobriram nesse pedaço da muralha? Uma casa. Sabe o que chegaram à conclusão? A casa de Raabe. Ali não caiu. Hoje está comprovado, arqueologicamente, esse fato, historicamente, e a glória de Cristo e a glória de Deus está implantada aqui. Aquela casa não caiu. Sabe por quê? Ela pendurou o escarlate. Esta casa está debaixo da proteção da palavra, da promessa de Deus e do sangue do Cordeiro. E a tua casa? É a tua casa essa expressão para os seus vizinhos? A igreja primitiva abria suas casas para celebrar a glória do Cordeiro. Nossos lares, pais e mães aqui presentes, vamos pensar a igreja. A igreja tem a ver com os nossos lares. A igreja tem a ver com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso estudo, com o nosso estar ali. A igreja tem a ver com os nossos vizinhos. A igreja tem a ver com sermos uma porta. Entrou aqui, entrou num portal do céu. Nós temos que fazer como Jacó, né? Aqui é a casa de Deus. Tem uma escada que os anjos sobem e descem. A gente gosta de pensar isso sobre a igreja. Começa a pensar isso como Jacó. A minha casa é um portal de Deus. Queridos, que nossa igreja, que cada um de nós possamos abraçar a palavra, compreender a palavra e compreender o significado da glória de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. O Cordeiro. Não agora mais um cordeiro para cada casa, mas
o Cordeiro para cada casa. E todos participando do chamado de Deus. Queridos, é muito bom que a gente pergunte agora a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de nós como igreja? O que o Senhor quer de nós como família? Plantados pelo Senhor, na casa do Senhor, vão frutificar nos átrios do nosso Deus. Quem gostaria de ver isso nas próximas gerações da sua família? E você ver a majestade do Cordeiro de Deus. Estar fora disso é morte, é caos, é desespero. É uma história sem futuro e um fim sem glória. Em Cristo, por Cristo e para Cristo, nós temos o chamado de um novo momento, de um novo tempo, para a honra e para a glória do Pai Todo-Poderoso. Quem recebe e crê diz: amém. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos orando agora pela igreja, e a igreja que neste momento também está reunida em assembleia. E este é um lugar sagrado, porque estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. E o Senhor tem um momentum especial sobre esta igreja que se reúne, de bênçãos para um ano abençoado. Temos que agradecer, mas já agradecemos o próximo ano. Pai, queremos, à luz dessa palavra e das mensagens que o Senhor tem dado estes dias aqui, que a igreja sejam portas de salvação, mas que não seja apenas esta porta aqui, mas todos os lares sejam portais de salvação de Deus. No meio de um mundo que tem as marcas de uma Jericó condenada, que nossas casas estejam sob a proteção do Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Traga nuvem da tua glória, as promessas da tua palavra. Ó Deus de ação, age sobre o coração e a vida do teu povo e as famílias. Ensina-nos a ser plenamente igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe diz: amém.